Vimos no primeiro vídeo as extraordinárias habilidades relacionadas à inteligência dos papagaios do Congo, bem como a relevância do trabalho pioneiro e inovador realizado pela doutora Irene Pepperberg, que abriu um campo fértil para o conhecimento científico sobre a inteligência das aves. Neste segundo vídeo, continuaremos com a descrição dos outros dois prodígios, o papagaio da Nova Zelândia e os corvos. Além disso, discutiremos o que a ciência nos oferece como explicação para essas aves possuírem habilidades fantásticas no campo da inteligência. O outro prodígio da família dos psitacídeos, o papagaio alpino da Nova Zelândia. Os papagaios da Nova Zelândia, também conhecidos como keas, habitam as regiões florestais e alpinas da ilha do sul da Nova Zelândia. São papagaios de tamanho médio, medindo entre 46 e 50 centímetros, com um peso médio de 800 gramas. Apresentam uma plumagem verde, com manchas vermelhas nas asas e faixas vermelhas ou laranjas na região frontal da cabeça e ao redor dos olhos. Possuem um bico forte e curvo, pernas e garras robustas, ideais para sua dieta diversificada e úteis quando precisam escalar. Sobrevivem em diferentes ambientes, incluindo florestas nativas, bosques, áreas urbanas e regiões montanhosas. É a única espécie de papagaio do mundo que consegue viver em regiões muito frias e nevadas. Assim como os papagaios do Congo, os keas são conhecidos por sua inteligência, curiosidade e comportamento brincalhão. São aves brilhantes em resolver quebra-cabeças ambientais, como empurrar, puxar e levantar obstáculos em uma determinada ordem para conseguir seu alimento. Atualmente, existem diversas pesquisas evidenciando o alto nível das habilidades cognitivas dos keas. Os estudos sugerem que essas aves podem ser muito mais inteligentes do que se pensava, superando até mesmo os grandes primatas em alguns experimentos. As evidências da inteligência dos keas. Experimentos mais estruturados do ponto de vista científico demonstraram que os keas são papagaios excepcionais quando se trata de inteligência. Destacaremos alguns estudos incríveis realizados com essas aves. No primeiro estudo, as aves viam o treinador pegar fichas de diferentes cores em 2 recipientes transparentes. O pesquisador ensinava ao keia que somente as fichas pretas poderiam ser trocadas por um delicioso petisco e que fichas laranjas não valeriam recompensa. No entanto, não podiam ver se a ficha que estava na mão do treinador era preta ou laranja. Em seguida, o keia escolhia uma mão, batendo nela para pegar a ficha. Nesse primeiro experimento, o keia quase sempre escolhia a mão com a ficha do recipiente com a maior proporção de fichas pretas, ganhando o seu petisco mesmo quando o número real de fichas pretas em cada recipiente era o mesmo, mas com um número variado de fichas laranjas. As escolhas sugeriram que os keias tinham preferido a mão com base na maior probabilidade de estar com a ficha preta. Tal habilidade de raciocínio lógico tinha sido vista apenas nos grandes primatas. Num segundo experimento, foi colocado um obstáculo na metade do recipiente, impedindo a visão do keia. Mesmo assim, o keia escolhia a mão do recipiente com um maior número de fichas pretas na metade superior, ignorando o restante. Os keias vivem numa estrutura social complexa, onde muitos indivíduos podem viver em um grupo se deslocando constantemente. Isso significa que eles precisam se lembrar uns dos outros e da interação com os membros do grupo. O próximo estudo ilustra essa questão. Nesse experimento, era mostrado ao keia 2 treinadores pegando fichas de um recipiente. Um dos treinadores olhou para um recipiente e deliberadamente pegou uma das poucas fichas pretas. Depois de algum tempo, o keia escolhia o treinador que dava as dicas, isto é, aquele que se interessava pelo recipiente que continha fichas pretas, sugerindo dessa forma que o keia se lembrava do treinador baseado na sua aparente preferência pelas fichas pretas. Isto significa que os keias podem usar dicas sociais, mesmo vindas de seres humanos, para fazer previsões, decifrar dicas sociais humanas como essas e lembrar das informações sobre indivíduos é outra habilidade relacionada à inteligência que também só foi vista até agora nos grandes primatas. Os experimentos descritos com os keias demonstram que podem fazer previsões sobre eventos futuros usando probabilidade.
um dos aspectos ligado ao raciocínio lógico, sendo ainda capazes de combinarem informações de diferentes contextos para fazer suas previsões. Extraordinário, não? A segunda família dos prodígios, os corvos. Os corvos fazem parte da família Corvidae, que inclui corvos, gaios, gralhas e pegas. Existem cerca de 40 espécies, encontrando-se corvos de diversos tamanhos e plumagens diferentes. Os corvos são aves encontradas praticamente em todo o planeta. Vivem no norte da Europa, Escandinávia, Islândia, Groenlândia e por toda a Ásia, do Oceano Pacífico ao Himalaia, da Índia ao Irã, no noroeste da África e nas Ilhas Canárias, na América do Norte e Central até o sul da Nicarágua. São também conhecidos por sua inteligência e capacidade de adaptação. Podem resolver problemas complexos e possuem habilidades de comunicação incríveis. Se lembrarem por anos das relações com outros corvos e humanos. Entendem bem as regras da dinâmica social dentro de seus grupos. Dentro dessa família, um deles merece destaque: os corvos da Nova Caledônia, um arquipélago situado próximo à Austrália. Em relação à inteligência, os corvos da Nova Caledônia são aves capazes de criarem ferramentas e de resolverem problemas complexos quando comparados às espécies não humanas. Pesquisadores estimaram que as habilidades dos corvos na resolução de algumas tarefas são semelhantes à de uma criança de 4 anos. Na natureza, esses corvos quebram e manipulam galhos para utilizá-los como um tipo de ferramenta pontiaguda para alcançar as larvas que vivem em buracos nas árvores. Enfim, os cientistas se perguntam por que essas espécies de aves, papagaios do Congo, papagaios da Nova Zelândia e os corvos, são tão inteligentes. Algumas hipóteses foram levantadas. Possuem uma maior proporção cérebro-corpo, isto é, têm cérebros grandes em relação ao corpo. Tal proporção se assemelha à dos chimpanzés e baleias, sendo superada apenas pela dos humanos. Esta característica está relacionada a um maior nível de inteligência. Os cientistas acreditam que o elevado nível de inteligência de algumas aves, por exemplo, os corvos, é devido a uma maior densidade e número de células nervosas, neurônios, em uma área específica dos seus cérebros, comparável à dos grandes primatas. Para alguns pesquisadores, essas famílias de aves passam um tempo maior sendo criados e convivendo com os pais, permitindo-lhes que as suas habilidades cognitivas sejam transmitidas de geração em geração. Esse aspecto é diferente de muitas outras espécies de aves, pois passam um menor tempo sendo criadas pelos pais e adquirem autonomia para sobreviverem sozinhas de forma mais rápida. Vivem num ambiente diversificado e mutável, exigindo enormes desafios para sobreviverem. Tais características ambientais podem ter estimulado o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, isto é, inteligência. Então, o que acharam do vídeo? Deixem suas opiniões e sugestões. Nos próximos vídeos falaremos de temas relacionados ao universo magnífico do cérebro humano.